Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e a prestar culto ao Eterno. Estou aqui me referindo a um contexto lá em Gênesis 4, numa época onde não parecia um contexto muito bom para que pudéssemos falar agora é a hora da adoração. Mas foi naquela época em que as pessoas começaram a orar e a prestar culto ao Eterno. Vamos refletir um pouco sobre isso? Vamos lá. Gênesis, capítulo 4, dos versos 19 até o 26. Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, que diz assim: Lameque casou-se com duas mulheres, Ada e Zilá. Ada deu à luz Jabal, antepassado de todos que moram em tendas e criam gado. Ele tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os que tocam lira e flauta. Zilá deu à luz Tubal-Caim, que se tornou fabricante de ferramentas de ferro e bronze. A irmã de Tubal-Caim chamava-se Naamá. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam-me, vocês duas, esposas de Lameque, escutem o que vou dizer. Matei um homem que me feriu, um jovem que me atacou. Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Adão deitou-se outra vez com sua esposa. Ela teve um filho que se chamou Sete. Então disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. E Sete teve um filho que se chamou Enos. Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e a prestar culto ao Eterno. Veja que o contexto aqui é logo depois ao assassinato de Caim a Abel. Caim mata o irmão dele, nós já falamos isso em outras reflexões, e aquilo faz com que ele receba um castigo e ainda uma proteção para ninguém matá-lo. E aqui, esse Lameque, que veio bem depois ali algum tempo depois do Caim, ele se casa com duas mulheres, era um costume ali da época, um costume pós-pecado, e ela deu à luz a alguns filhos de Lameque. E é interessante, olha que interessante, a vida seguia. Jabal, antepassado, todos os que moram em tendas e criam gado, os criadores de gados, fazedores de tenda, um irmão chamado Jubal, musicista da época, o Tubal-Caim, fabricante de ferramentas de ferro e bronze, naquela época já tinha, e foi encontrado pela arqueologia, tá bom? A irmã dele, Naamá, ou seja, olha o contexto. Primeiro o contexto aqui e os negócios continuaram. A vida social permaneceu tudo normal. Tá, só que Lameque mostrou assim: esposas, vem cá. A vida continua. Os negócios estão prosperando. O louvor na igreja está indo muito bem. Tem musicista, tem consultores, tem criadores de gado, fazedores de tenda. Só que tem um problema. Eu matei um homem porque eu tive uma contenda lá com ele. E eu segui o exemplo de Caim. Por isso que ele cita que Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Olha o que ele está falando, eu não aprendi nada com o erro dos outros. Tem uma frase que diz que o sábio aprende com seus próprios erros e o mais sábio aprende com os erros dos outros. E ele está falando assim, eu não aprendi. Tem aquela hora que, puxa vida, já fizeram uma coisa errada, já deu errado, às vezes nós mesmos, e nós insistimos em repetir os mesmos erros. Por isso que ele fala, é pior ainda, o meu vai ser 77, vai ser pior, porque parece que eu nunca aprendo, e é verdade, as consequências de quem nunca aprende com os próprios erros são bem piores, ou que não aprende com os erros dos outros. E ele aqui fala, olha, o contexto não tá bom não,
porque o contexto aqui é só dos negócios indo bem. Mas olha que coisa maravilhosa. Mesmo assim, Adão deita-se outra vez com sua esposa, Adão e Eva. Eles não desistem de continuarem cumprindo o propósito de Deus de encher a terra. De Eva ser a mãe da semente da mulher. Óbvio que ela não foi a mãe do Cristo, mas ela não desistiu. E ela teve um filho que se chamou Sete. E ela ficou muito feliz porque ela sentiu que esse filho, ele veio, Deus havia dado para ela esse filho para que ele substituísse ali a morte de Abel. E depois fala que o Sete, ele aprendeu, ele entendeu a vontade de Deus e ele teve um filho chamado Enos. Esse Enos fez uma diferença. Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e prestar culto ao Eterno. Numa época onde as pessoas estavam só imitando o mau exemplo de Caim. Estavam tocando seus negócios. Quem sabe aqui pensando só nos negócios, na atividade, em tocar, em produzir, em cantar, em pregar. É atividade pela atividade. E enquanto isso, a vida lá fora pouco importava. Foi num contexto desse, caótico, onde tudo materialmente parecia estar bem, mas moralmente, espiritualmente não. Que vem o Enos, um adorador, uma pessoa que ora. E foi nessa época, é interessante que o texto fala, foi nessa época, querendo dizer de uma época específica, de caos. Que parece que as pessoas não aprendem, cometem os mesmos erros. Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e a prestar culto ao Eterno. E aqui não fala que foi só o Enos. O Enos foi uma pessoa que conseguiu fazer com que as demais em sua volta também fossem influenciadas para o bem. Quem é você no contexto em que você vive? Nesta época em que nós estamos vivendo. Dá uma olhada aí, nessa época que nós estamos vivendo. Como é que está seu coração, sua mente? Às vezes você está irado, apavorado. O que será de mim? O que será do Brasil? O que será do mundo? E está vendo um monte de injustiça. Gente se dizendo que não, é o defensor da justiça, o representante da justiça e cometendo as piores gafes e coisas horrendas que existem. E você está aí. E agora? Então, você vai ser Lameque? Vai continuar seguindo os maus exemplos, porque o famoso barco bem perdido, bem carregado, mas já que as coisas estão assim, eu vou também chutar o balde? Ou você vai ser Enos? Aquela pessoa que vai influenciar para a oração, para prestar culto ao Eterno. Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e a prestar culto ao Eterno. Que seja nessa época, no seu contexto, que as pessoas tenham você como exemplo, para começarem a orar e prestar culto ao Eterno. Essa é a época de oração e de adoração a Deus. Pense nisso. Deus abençoe.